antigo centro comercial de Barreiras. Na época da chegada dos colonizadores europeus ao Brasil, século XVI, a porção central do país era ocupada por indígenas do tronco linguístico macro-G, como os Acruás, os Chacriabás, os Chavantes, os Caiapós, os Javaés, dentre outros. 10. A região onde está localizada a cidade de Barreiras pertenceu a Pernambuco até meados de 1824 b. Pedro I desligou o atual oeste da Bahia do território pernambucano como punição pelo movimento separatista conhecido como Confederação do Equador. A então comarca do São Francisco foi o último território desmembrado de Pernambuco, impondo àquele estado uma grande redução da extensão territorial, de 250.000 km para os 98.311 km atuais. Após 3 anos sob a administração mineira, a região foi anexada à Bahia em 1827. 11, 12 e 13. Em 1850, habitava uma casinha junto ao porto, em terreno da Fazenda Malhada, de propriedade do coronel José Joaquim de Almeida, o barqueiro Plácido Barbosa, tido como o pioneiro do município, que juntamente com seu patrão, Francisco José das Chagas, morador a meia légua dali, se ocupava de receber e descarregar as barcas chegadas, cujas mercadorias fazia seguir em tropas de animais para localidades vizinhas do estado de Goiás ou para Fadas da Ribeira. Em 1880 era um povoado com 20 casebres de taipa ou adobe. A grande abundância, nas matas locais, da mangabeira, de cuja seiva se fazia a borracha, foi fator definitivo de crescimento e de uma nova atividade econômica, pela qual o acanhado povoado pôde progredir mais rapidamente e obter, logo no ano seguinte, 1881, a criação de sua freguesia. Mais 10 anos de franca prosperidade, passou a ser distrito de paz do município de Angical, em virtude de lei municipal de 20 de fevereiro de 1891. Em seguida ganhou a categoria de vila, a que foi elevado pela Lei Estadual nº 237, de 6 de abril de 1891, que também criou o município respectivo, com território desmembrado do de Angical. A vila e o conselho municipal começaram a funcionar em 26 de maio de 1891, enquanto o fórum, em agosto do mesmo ano. 14. A sede municipal adquiriu foros de cidade pela Lei Estadual nº 449, de 19 de maio de 1902, investindo-se nessa categoria em 15 de novembro desse mesmo ano, quando já possuía mais de 630 casas e 2.500 habitantes. Em 15 de março de 1943, começou a operar uma agência do Banco do Brasil, o primeiro banco da cidade. No início do século XX o progresso chega a Barreiras e deixa marcas dessa época, nos imponentes casarões de arquitetura neoclássica. Verdadeiro monumento arquitetônico, que em parte sobrevive até hoje mesmo com o acelerado crescimento urbano da cidade. Em 1908, um jornal semanal Correio de Barreiras era publicado e editado pela Tipografia Lima. No ano de 1918, Geraldo Rocha inaugura o Cine Teatro Ideal, onde programas de auditórios e espetáculos musicais fizeram um maior sucesso, sob o comando do talentoso Mário Cardoso. Na década de 1920, com o aumento do consumo de energia elétrica, o aproveitamento dos rios tornou-se importante. Agraciada com a segunda hidrelétrica da Bahia, Barreiras atraiu muitas indústrias, que foram fechadas quando a usina foi desativada. 15. A chegada da energia elétrica impulsionou as usinas beneficiadoras de cereais e algodão, possibilitou a instalação de uma fábrica de tecidos e fios de algodão e de um curtume industrial instalados pelo céu. Bailão Boaventura. Nesta mesma época, Dr. Geraldo Rocha havia fundado a empresa CIA Sertaneja e, através dela, muito realizou para o progresso de Barreiras.
Na década de 1930, Dr. Geraldo Rocha constrói um grande frigorífico industrial que produzia e exportava charque, paio, salame e salsicha. 16. Até 1850, no entanto, a futura capital regional não passava de um agrupamento de 20 casebres de taipa. A ocupação dos cerrados baianos era devagar e rarefeita, mantendo-se assim até os anos de 1940, 1950. Essa situação deve-se aos seguintes fatos. Primeiro, o limitado dinamismo da economia baiana, o comércio decadente em Salvador, além de na região sul ocorrer um surto do cacau. E segundo, a ausência de atividades dinâmicas na região. 17. Nesse contexto socioeconômico, foram montadas as bases de uma economia regional que, conjuntamente ao transporte de mercadorias, via porto, dinamizava a produção agrícola, bem como estreitava as relações comerciais e pessoais. De certa forma, a cidade de Barreiras estabelecia a polarização econômica, após ter se desmembrado do município de Angical, fator que influenciou ainda a formação de uma classe política local. 18. A situação geográfica às margens do Rio Grande permitiu ao município de Barreiras alcançar um desenvolvimento maior do que outros municípios vizinhos. Era pelo Porto de Barreiras que escoavam, além da borracha da Mangabeira, gêneros alimentícios e até ouro dos garimpos de Goiás. 19 e 20. A região estava marcada pelas relações estabelecidas com outros estados do Brasil Central e menos com a capital Salvador. O comércio era realizado, após os barcos subirem o Rio São Francisco, com povoados de Goiás, os do atual Tocantins, e ainda com a Amazônia. O isolamento dessa região em relação ao litoral é marcante até o final da década de 1950. 21. Na década de 1970, marco das transformações produtivas no campo, o baixo valor das terras, a destinação governamental de créditos agrícolas e o movimento migratório sulista introduziram formas modernas de produção agrícola. A participação do governo federal permitiu tirar o isolamento que o município vivia em relação aos outros centros urbanos, seja do ponto de vista das rodovias ou dos investimentos em pesquisa científica. Mesmo assim, a pecuária extensiva e a agricultura familiar desenvolvida nos vales ainda representavam as principais fontes econômicas de subsistência e de trocas comerciais com outros municípios do oeste baiano. 22. A economia, até então, estava pautada no poder dos latifundiários, com os coronéis detentores de vastas terras. Quanto ao cerrado, inexplorado pela pecuária, ainda possuía extensas áreas preservadas. Com a chegada do 4º BEC, Batalhão de Engenharia e Construção, em 1969, oriundo de Crateús, a Comissão Europeia, deu-se início à construção parcial da BR-242 para Salvador, que promoveu a interligação do município com outras cidades na Bahia e com o restante do Brasil pelas rodovias federais. 23. No início da década de 1980, o município passou a receber grande número de produtores rurais migrantes da região sul, atraídos pelo seu potencial agrícola. 24. Agropecuária Editar. Barreiras se destaca no agronegócio nacional como grande produtora de algodão, plantando 34.491 ha, com 40.291 ha, e soja com 128.110 ha, em um total de 202.892 ha, conforme dados da IBA 2012. No que se refere à área irrigada, possui 301 pivôs implantados em 33.500 ha. É importante ressaltar, possui grande potencial de expansão da área agricultável, pois do total de 789.524 ha, se utiliza apenas 34% dessa área, ainda tendo muito que crescer de forma sustentável e ambientalmente correta na agricultura e pecuária.
Apenas como dado comparativo para identificar a sua forte contribuição no agronegócio, a cidade de Luiz Eduardo Magalhães, ex-distrito de Barreiras, Mimoso do Oeste, que se destaca como grande produtora agrícola, produz 12.446 ha de algodão, 26.944 de milho e 145.705 ha de soja e possui 130 pivôs implantados em 14.910 ha, ambas as cidades com média de produtividade por hectare quase idêntico. Desta feita igualmente com Luiz Eduardo Magalhães, Formosa do Rio Preto, São Desidério, Correntina, Riachão das Neves e outros municípios do Oeste, Barreiras contribuem fortemente para o fortalecimento do agronegócio na Bahia e Brasil, e o seu diferencial para as demais reside na sua localização geográfica privilegiada que a torna centro urbano convergente e de abastecimento regional até mesmo do sul do Piauí. Há uma previsão de grande incremento no agronegócio em Barreiras, dado ao interesse de grupos para investimentos na indústria têxtil e confecções, bem como esmagamento de soja e aumento considerável de extensão de suas áreas agricultáveis. Na pecuária, o incremento em investimento em tecnologia é fato público e notório, não somente no Cerrado, na localidade de Placas, por exemplo, que pertence a Barreiras, mas, também, notadamente na região do Vale onde surgem novas propriedades rurais, inclusive com investimentos de grandes grupos que estão influenciando positivamente pequenos e médios pecuaristas a investirem em aprimoramentos tecnológicos sustentáveis, o que tem refletido na qualidade e capacidade produtiva de arrobas de carne por hectare, sem falar nos investimentos em genética de ponta em reprodução bovina. Outro diferencial que destaca Barreiras é que, além de um cerrado altamente produtivo, também possui um vale com grande potencial para a pequena agricultura, piscicultura e pecuária de corte e leite, bem servido de mananciais de água e clima apropriado. 25. Comércio Editar. Avenida Benedita Silveira, centro de Barreiras. Essa cidade baiana é um dos principais centros comerciais do estado da Bahia, abastecendo outros municípios num raio de 300 quilômetros, e tem um dos maiores índices de potencial de consumo do interior do Nordeste, ocupando o 13º lugar. 26 Barreiras conta com um centro de abastecimento comercial na região central onde se vende produtos alimentícios de horta, artigos importados, roupas, entre outros. O município possui alguns estabelecimentos comerciais de atuação nacional e multinacional como as lojas Avan 27, Atacadão 28, Le Biscuit 29, Lojas Americanas 30, Armazém Paraíba, Casas Bahia 31, Magazine Luiza 32. Algumas empresas de distribuição, como a Ambev Distribuidora 33, a Coca-Cola 34, a ArcelorMittal, a Gerdau e a Danone. Além também de concessionárias da Fiat 35, Volkswagen 36, Chevrolet 37, Honda 38, Nissan 39, Toyota 40, Mitsubishi 41, Hyundai 42, Jeep, Volvo, Ford, Renault. Mineração Editar. Foi encontrado na área do município de Barreiras, o talho, que é um metal muito raro, e só existem 3 jazidas conhecidas deste mineral no mundo. A mais recente delas encontra-se em Barreiras. Tal jazida encontrada tem potencial de ser maior que as da China e do Cazaquistão, os únicos produtores atuais, pois tem volume capaz de atender toda a demanda mundial por 6 anos. 43. Indústria e agroindústria Editar. Barreiras ainda conta com um distrito industrial integrado ao sistema estadual com aproximadamente 7 indústrias e agroindústrias, com empresas voltadas para o mármore, refrigerantes, velas, sacos plásticos, metalúrgicas, e outros, instaladas e disponibilidade de lotes para futuros empreendimentos. E no setor agroindustrial encontra-se presente no município uma multinacional, a beneficiando da soja aqui produzida, grãos, farelo e óleo, a Cargill, com uma planta industrial em Barreiras.
O frigorífico para abate de bovinos, caprinos e ovinos, no município, promove o processo de verticalização da cadeia da carne produzida na região, Fribarreiras. Encontra-se também na cidade um frigorífico de abate de frangos do único frigorífico de aves da região, Avícola Barreiras Limitada. Adotando-se o sistema de integração e contando com a transferência de tecnologia da Embrapa Suínos e Aves. Algumas poucas beneficiadoras de arroz estão instaladas. A cidade tem a unidade integrada Antônio Balbino de Carvalho Filho, que é Sistema FIEB, Federação de Indústrias do Estado da Bahia, composto do serviço SESI, SENAI e EL, para a educação, qualificação profissional, capacitação empresarial, apoio à inovação, saúde e segurança do trabalhador. A Federação das Indústrias já voltou os olhos para Barreiras, reconhecendo sua importância regional. 44-45 Praça Castro Alves no centro, apelidada pelos barreirenses como Praça das Corujas, é um dos pontos mais movimentados da cidade. Barreiras possui 155.519 habitantes, segundo a estimativa do IBGE em 2016, sendo que sua maioria reside na zona urbana. Foi categorizada pelo Sistema de Hierarquia Urbana como capital regional. 46 é o 11º município mais populoso da Bahia e o primeiro do oeste do estado. E está entre os 20 municípios mais populosos do interior do Nordeste. A sua população flutuante ultrapassa os 600 mil habitantes, justamente por sua localização privilegiada e sua infraestrutura de polo econômico regional. 47-48 Histórico populacional de Barreiras. Ano população 4919 70 20 864 19 80 41 462 19 91 92 64 01 99 61 13 69 52 00 01 31 84 92 00 71 29 50 12 01 01 37 42 72 01 31 50 89 62 01 61 55 519. Barreiras tem um IDH de 0,723, considerado alto pela ONU. O município possui um número total de 94.897 eleitores. 50. Composição étnica hereditar. Cor/raça. Percentagem 51. Parda 61,48%, branca 26,85%, preta 9,74%, indígena 0,26%, amarelo 1,67%. Religião hereditar. A maioria da população de Barreiras é adepta do catolicismo romano, seguido da religião evangélica, que possui diversas vertentes, pentecostal, batista, etc. Segue o quadro com as principais denominações religiosas encontradas em Barreiras segundo o censo 2010 do IBGE. Religião 52%, número católicos 70,17%, 96.445, evangélicos 18,42%, 25.232, sem religião 7,71%, 10.975, espíritas 1,44%, 1.981, budistas 0,11%, 159, umbandistas e seguidores do candomblé 0,06%, 89 seguidores de outras religiões 2,09%, 2.546. Subdivisões editar. Bairros editar. Ver também. Lista de bairros de Barreiras. Alphaville, Antônio Geraldo, Aratu, Conjunto Ar. Arboreto I, Conjunto Ar. Arboreto II, Conjunto Ar. Barreiras I, Conjunto Ar. Barreiras II, Condomínio Vento Leste, Barreirinhas, Bela Vista, Boa Sorte, Boa Vista, Conjunto A do Buritis, Cascalheira, Centro, Cidade Nova,
Copacabana, Fluminense, Loteamento Flamengo, Jardim Ouro Branco, Jardim Vitória, Jardins, Vila Júri, Juscelino Kubitschek, Loteamento Mimoso, Morada da Lua, Nova Barreiras, Novo Horizonte, Parque Santa Lúcia, Parque Verde, Parque da Cidade, Primavera, Recanto dos Pássaros, Renato Gonçalves, Ribeirão, Rio Grande, Sandra Regina, Santa Luzia, Santo Antônio, Conge. Ab. São Francisco, São Miguel, Loteamento São Paulo, São Pedro, São Sebastião, Serra do Minho, Sombra da Tarde, Vila Amorim, Vila Brasil, Vila dos Funcionários, Vila do Sás, Vila dos Soldados, Vila Dulce, Vila Nova, Vila Regina, Vila Rica. 53. Outras localidades editar: Arraial da Penha, Baraúna, Barreira Sul, Barrocão de Baixo, Barrocão de Cima, Bebedouro, Bezerro, Cachoeira do Acaba Vida, Cantinho do Senhor dos Aflitos, Capão do Meio, Cerradão, Conjunto Buritize, KM32, Mantiqueira, Mucambo, Nânica, Nova Esperança, Paulo Schmidt, Placas, São José do CTI, Tatu. Geografia editar: Cais de Barreiras. O Rio Grande, principal afluente esquerdo do Rio São Francisco, percorre a zona urbana de Barreiras. Aspecto do cerrado: vegetação típica do município de Barreiras com destaque ao buritizeiro. A arecácia é comum em toda a região oeste. Entardecer em Barreiras, com uma área de 7.895,24 km, rica em belezas naturais, é contornada por serras e conta com grandes recursos hídricos. Sua área urbana se estende do Vale da Serra da Bandeira, onde se localiza o aeroporto de Barreiras, e vai até o Vale da Serra do Minho, tomando uma área total de 64 km, cortada pelo Rio Grande, que faz diversas curvas por dentro da cidade. 54. Aspectos geológicos e hidrológicos editar: Barreiras está localizada na porção noroeste do cráton do São Francisco, sobre as coberturas proterozoicas e nas proximidades das coberturas fanerozoicas. O mesmo constitui uma província estrutural localizada na porção sudeste no contexto da plataforma sul-americana e representa uma entidade geotectônica estável, caracterizado pela sua ampla espessura crustal nas relação às outras porções continentais e com seu substrato inerte com relação aos eventos orogenéticos fanerozoicos. É constituído predominantemente por núcleos arqueanos com adição de terrenos paleoproterozoicos, coberturas sedimentares proterozoicas relacionadas ao preenchimento de bacias, além de unidades fanerozoicas, apresentando graus de deformação variáveis. 55. Relevo editar: Chapadão Central, patamares do Chapadão com altitude média de 435 m acima do nível do mar. Solo editar: os solos apresentam textura média e arenosa, sendo o latossolo vermelho-amarelo célico o predominante. Vegetação editar: a vegetação predominante é o cerrado arbórico aberto sem floresta de galeria. As florestas de galeria existentes são em menor escala. 56. Hidrografia editar: o município é rico em recursos hídricos. O Rio Grande, Rio de Ondas, o Rio de Janeiro e o Rio Branco são os principais, e formam a bacia do Rio Grande que banha a cidade, e é a maior bacia do lado esquerdo do Rio São Francisco. O Rio de Janeiro é responsável pelos mais belos cartões postais de Barreiras, a Cachoeira do Acaba Vida e do Redondo, 15 metros. Clima editar: tipo climático: tropical semiúmido. 57. Temperatura anual: média compensada de 24 C, máxima de 32 C e mínima de 18 C. Pluviosidade anual: média 1140 mm, 58, máxima 1684 mm, mínima 295 mm. Período chuvoso: outubro a abril. Risco de seca: médio a baixo. A luminosidade natural é abundante durante todo o ano e a intensidade dos ventos varia de fraco a moderado. O calor é presente durante todo o ano, mesmo durante a estação de inverno.
Maiores acumulados de precipitação em 24 horas registrados em Barreiras por meses, IMET, 1961, presente, 59 mês acumulador data janeiro 153,2 mm 26 de janeiro de 2015 julho 14,6 mm 26 de julho de 2002 fevereiro 131,7 mm 3 de fevereiro de 1966 agosto 14,4 mm 25 de agosto de 1986 março 98,9 mm 28 de março de 1975 setembro 55,5 mm 27 de setembro de 1977 abril 91,2 mm 29 de abril de 1986 outubro 119,7 mm 26 de outubro de 1986 maio 44 mm 14 de maio de 1973 novembro 132,102,3 mm 5 de dezembro de 1970. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, desde 1961 a menor temperatura registrada em Barreiras foi de 6,8 C em 11 de agosto de 1994, 60 e a maior atingiu 40,9 C em outubro de 2015, nos dias 5 e 22, superando os 40,5 C registrados em 19 de outubro de 1987. 61 temperaturas acima da marca dos 40 C também ocorreram em 21 de outubro de 2015, 40,4 C, 4 de novembro de 2008, 40,3 C, 3 de outubro de 1997, 40,1 C, 18 de outubro de 2015, 40 C, e 13 de novembro de 2015, 40 C. 61 O maior acumulado de precipitação registrado em 24 horas foi de 153,2 mm em 26 de janeiro de 2015. Outros grandes acumulados foram 132,8 mm em 28 de novembro de 1977, 131,7 mm em 3 de fevereiro de 1966, 119,7 mm em 26 de outubro de 1986, 119,6 mm em 3 de fevereiro de 1978, 116,6 mm em 2 de fevereiro de 1968, 108,1 mm em 5 de fevereiro de 1975 e 102,3 mm em 5 de dezembro de 1970. 59 O maior acumulado de precipitação em um mês foi registrado em janeiro de 2016, de 593,1 mm. 62 O índice mais baixo de umidade relativa do ar ocorreu nas tardes dos dias 8 de outubro de 1963, 18 de setembro de 2002, 5 de setembro de 2004 e 13 de setembro de 2008, de apenas 11%. 63. Dados climatológicos para Barreiras mês janfevremar mais junho agosto desano temperatura máxima absoluta, graus, 37, 237, 836, 638, 236, 636, 636, 438, 739, 940, 940, 339, 340, 9 temperatura máxima média, graus, 31, 131, 331, 131, 231, 631, 431, 733, 334, 633, 831, 93.132 temperatura média, graus, 24, 724, 724, 524, 423, 422, 21, 923, 625, 925,
626, 425, 3, 24, 622 2020, 119, 819, 517, 415, 13, 614, 117, 420, 320, 319, 918,1 Uma temperatura mínima absoluta, graus, 13, 715, 815, 413, 110, 4.886, 89, 712, 815, 211, 86, 8 Precipitação, mm, 205, 4.172, 4.150, 591, 423, 12, 51, 21, 520, 193, 619, 2, 9.185, 41, 140,1 dias com precipitação, 1 milímetro, 121, 11, 19, 31, 00, 28, 12, 12, 81. Umidade relativa, porcento, 77, 578, 579, 976, 271, 719,6 Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia, Normal Climatológica de 1961, 1990. 58, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Recordes de temperatura. 1961, presente. 60, 61. Infraestrutura editar. Serviços editar. Hospital do Oeste, Hospital Regional de Barreiras que funciona como Centro Regional de Regulação do SUS. Superintendência Regional do INS. Agência Regional da Receita Federal. Sede Regional das Justiças Federal e Trabalhista. Representação Regional do Ministério Público Federal. Representação do Ministério da Agricultura. Representação da Advocacia Geral da União. Polícia Federal. Ministério Público do Trabalho que atende 62 municípios baianos 70. Centro de Detenção Regional. Entrância Especial da Justiça Estadual da Bahia. 10º Batalhão de Polícia Militar e Coordenação Regional da Polícia Militar. Coordenação Regional da Polícia Civil. 4º Batalhão de Engenharia e de Construção. Corpo de Bombeiros Regional. Aeroporto de Barreiras, serve a toda a região oeste baiana. IBAMA Gerência Regional. Câmara Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, composta por 4 desembargadores. Sede da TV Oeste, rede de televisão afiliada à Rede Globo. E diversas gerências e coordenações de órgãos públicos com competência e atribuição regional. Transporte editar. BR-242 liga Barreiras a Luiz Eduardo Magalhães, a Brasília e a Salvador. Rodoviário, em Barreiras, predomina o transporte rodoviário, quer para o escoamento da produção como para a movimentação de passageiros. É quantitativamente expressiva a malha rodoviária. Conta o município com as rodovias federais BR-242, BR-135 e BR-020 e da estadual BA-447. Sua frota é um total de 73.355 veículos. 71 aéreo. O município conta com o aeroporto de Barreiras, com pista de 559x30M para utilização de aeronaves de pequeno e médio porte. Servem o município as empresas aéreas Passaredo Linhas Aéreas e Azul Linhas Aéreas, com voos regulares diários para Brasília e Salvador. A partir de 2014, se encontra em andamento a licitação pública para a reforma e ampliação do Aeroporto Regional de Barreiras para atender todo o polo regional, com o início das obras neste mesmo ano. 72-73 Barreiras tem a base regional do Grupo Aéreo da Polícia Militar, Bavangraer, que reforçam a segurança pública em todo o oeste da Bahia. O equipamento tem capacidade de abrigar 2 aeronaves que são utilizadas para o patrulhamento aéreo da região, além de dispor de um alojamento para 30 militares em esquema de plantão. Essa foi a primeira base do interior da Bahia. 74-75.
Em Barreiras está instalado um dos mais movimentados aeródromos do país. Nele existem 24 hangares em utilização, em torno de 50 aeronaves que se utilizam de sua estrutura, havendo uma média de 30 decolagens por dia. Na sua área ainda funcionam empresas do setor, entre elas, uma de montagens de aviões e outra de manutenção de aviões agrícolas que chegam de Guanambi, Bom Jesus da Lapa, sul do Piauí, além da região oeste. Estima-se, atualmente, a existência de 250 aeronaves agrícolas em atividades na região e sua maioria se utilizam desses serviços. 76. Telecomunicações e mídia editar. TV Oeste, filiada à Rede Globo. A área de cobertura da TV Oeste. Barreiras conta com um canal local de televisão, a TV Oeste, que é afiliada da Rede Globo de televisão, e que transmite a programação nacional mesclada a telejornais com notícias locais e do estado da Bahia para toda a região, também em sinal digital. 77 também conta com 2 emissoras de rádio AM e 2 emissoras FM, uma sucursal de um jornal estadual e diversas publicações locais. Conta também com todas as empresas operadoras de telefonia móvel e banda larga. Abastecimento de água e rede de esgoto editar. Barreiras é um município bem abastecido de água, sendo a empresa baiana de água e saneamento a responsável pelo sistema de abastecimento, registrando 28.002 domicílios particulares abastecidos, além de 2.446 ligações comerciais, até maio/2003. Em torno de 90% da população é abastecida pelo fornecimento de água. A rede de esgoto atende a 44% da população. As obras de ampliação da rede de esgotamento sanitário ainda se encontram em andamento e levarão o serviço a 90% da população. 78. Educação editar. Ensino fundamental e médio editar. Os alunos matriculados no município de Barreiras estão assim distribuídos: SEC, 2.000. Pré-escola e alfabetização. 2.717 alunos, sendo 2.620 na zona urbana e 97 na rural. Fundamental. 36.340 alunos, sendo 27.518 na zona urbana e 8.822 na rural. Médio. 9.409 alunos somente na zona urbana. O município conta com os seguintes estabelecimentos de ensino. Estabelecimentos de ensino pré-escola e alfabetização. 44, sendo 17 municipais e 27 particulares. Estabelecimentos de ensino fundamental. 162, sendo 122 municipais, 14 do estado e 26 particulares. Estabelecimentos de ensino médio. 16, sendo um federal, 10 do estado e 5 particulares. Ensino superior editar. O município dispõe de várias unidades de ensino superior. Dentre elas se destacam: 79. Universidade Federal do Oeste da Bahia, UFOB Universidade do Estado da Bahia, UNEB Instituto Federal da Bahia, EFBA Faculdade São Francisco de Barreiras, FASB Instituto de Educação Guiana, ESUB Faculdade João Calvino, UNIRB Universidade Paulista, Uniped Centro Universitário de Maringá, Unicesumária Centro Universitário Jorge Amado, Unijorge Universidade Norte do Paraná, Unopariat, e várias outras. Estas universidades dispõem de uma extensa diversidade de cursos como medicina, nutrição, ciências contábeis, engenharia de alimentos, direito, psicologia, tecnologia da informação, publicidade, pedagogia, agronomia, administração, educação física, enfermagem, fisioterapia, geologia, engenharia civil, engenharia sanitária e ambiental, medicina veterinária e diversas licenciaturas, letras, matemática, física, química, biologia, geografia, história, no âmbito da educação. Desenha-se para Barreiras, num futuro próximo, o status de cidade universitária, tanto pela ampliação das atuais unidades existentes, como pela implantação de novas unidades educacionais de nível superior. Turismo editar.
Cachoeira do Acaba-Vida. Cachoeira do Redondo. Rio de Ondas. Barreiras é hoje uma cidade de porte médio com um centro comercial e de serviços em pleno desenvolvimento. Começa a despontar no cenário nacional como porta de entrada do mais novo polo de ecoturismo da Bahia, Caminhos do Oeste. Lazer Editar. Cachoeira do Acaba-Vida. Alimentada pelo Rio de Janeiro, a Cachoeira do Acaba-Vida inunda um vale verde de veredas preservadas e matas exuberantes altamente preservadas. São 36 m de queda livre e um visual deslumbrante, emoldurado pela mata. A nascente forma uma piscina natural de rara beleza. A cachoeira fica a 58 quilômetros da cidade, pela BR-020. 80 também é possível praticar rapel. Cachoeira do Redondo. Cerca de 20 quilômetros adiante do Acaba-Vida, em estrada de terra na beira do Rio de Janeiro, que percorre formações de serras e poucas modificações humanas na vegetação, está a Cachoeira do Redondo, uma queda d'água arredondada que forma uma grande piscina transparente com 3 metros de profundidade. Rio de Ondas. Saindo de Barreiras, na Bahia, partindo pela BR-020 no sentido Brasília, são 7 quilômetros até chegar em Rio de Ondas. Margeado por cajueiros, pequis e palmeiras de Buritis, além de balneários e hotéis, a diversão é garantida com o boia cross e os passeios de bote 81. A imagem encanta, lembra uma pequena praia. As traideiras provocam ondas que tornam a paisagem mais exuberante. São 144 quilômetros do Rio de Ondas. Um cartão postal, o representante oficial da cidade de Barreiras. Na localidade, o turista conta com toda a infraestrutura, como restaurante, bares e pousadas. Locais históricos Editar. Catedral São João Batista. Casarão no Centro Histórico de Barreiras. Arraial da Penha. A 15 quilômetros do centro da cidade, o povoado de Arraial da Penha, antigo vilarejo de Buracão, foi o primeiro núcleo urbano de Barreiras. Povoado simples e muito bem conservado, onde na tradicional pracinha fica a capela em homenagem a Nossa Senhora da Penha, construída em 1841. O cenário em volta é o mais rural possível. Neste ambiente as mulheres fabricam doces e biscoitos típicos da região. Nos vales férteis os engenhos ainda movidos a tração animal, produzem a cachaça brejeira de forma rudimentar. Cantinho do Senhor dos Aflitos. No Vale do Rio Branco, a 20 quilômetros da cidade, encontra-se o povoado do Cantinho, que ficou conhecido por manter viva uma tradição de fé e religiosidade através da devoção ao Senhor dos Aflitos, onde todos os anos no dia 2 de julho acontece uma grande romaria. Durante todo o dia muita animação das barracas e no final da tarde missa e procissão. Centro Histórico. No centro histórico estão concentradas as ruas e praças mais antigas da cidade e onde ainda podemos apreciar os casarões construídos no final do século XIX e no começo do século XX. Praça Duque de Caxias. Localizada na Rua Rui Barbosa, Centro Histórico, é a praça mais antiga de Barreiras com tradicional coreto. Na praça está localizado o prédio onde funcionou o Paço Municipal. Paço Municipal. Construído no final do século XIX pelo Céu Francisco Rocha, neste prédio foi instalada a Intendência Municipal, ainda na época do Brasil Colônia, onde por muitos anos funcionou a Prefeitura de Barreiras. O Paço Municipal está localizado na Rua Rui Barbosa, Centro Histórico. Catedral São João Batista. Construída em estilo mourisco, árabe, e inaugurada em 1925. Sofreu uma grande reforma e foi reinaugurada em junho de 1997. A catedral está localizada na Praça São Batista, Rua 24 de Outubro no Centro Histórico. Igreja de Santa Terezinha. Construída em 1881, em estilo neoclássico bem conservada, foi a primeira capela de Barreiras. A Igreja de Santa Terezinha está localizada na Praça Ampilópio Lopes, Centro Histórico. Mercado Cultural Caparrosa.
prédio construído na década de 1950 para abrigar a feira municipal. É um espaço turístico, onde são realizadas apresentações culturais e exposições de artesanatos. O Mercado Caparrosa está situado na Praça Landulfo Alves, Centro Histórico. Colégio Costa Borges. Prédio ainda em bom estado de conservação, inaugurado em 1927, para funcionar o primeiro grupo escolar de Barreiras, na gestão do prefeito Ampilópio Lopes, sendo sua primeira diretora a professora Guiomar Fábia da Rocha Porto. Endereço: Rua Professora Guiomar Porto, Centro Histórico. Usina Hidrelétrica. Prédio construído em 1928 por Dr. Geraldo Rocha, para abrigar as 3 turbinas que eram movidas por uma queda d'água artificial, foi a segunda hidrelétrica da Bahia. Endereço: Avenida Sebastião Ferreira, Barreirinhas. Antigo frigorífico, prédio construído na década de 1930 por Geraldo Rocha, durante algum tempo produziu e exportou charque e defumados, marcando uma época de prosperidade. Endereço: Avenida Eduardo Catalão, Barreirinhas. Casa da Sertaneja, casarão em estilo neoclássico datado de 1919 em bom estado de conservação. Construído por Dr. Geraldo Rocha para sediar a CIA Sertaneja, empresa agropastoril S/A. Em pavilhões distintos funcionava a sede da companhia e o Cine Teatro Ideal, primeiro espaço cultural de Barreiras. Endereço: Avenida Presidente Vargas 53, Centro Histórico. Filarmônicas Editar. A existência de filarmônicas em Barreiras, segundo registros encontrados, data de 1902. Destacando-se as filarmônicas 8 de dezembro e 24 de junho. Esta tradição musical mantida através do tempo fez com que a Filarmônica 24 de junho, composta por músicos de Barreiras e Angical sob a regência do maestro Duvamerino Coité, o popular Mureco, que foi convidada para tocar na inauguração de Brasília. Atualmente a banda 26 de Maio anima os eventos culturais e solenidades da cidade e mantém viva esta tradição musical. Comidas típicas Editar. Churrasco no espeto, prato predileto do barreirense nos finais de semana. No coração do oeste baiano, as comidas típicas na cidade de Barreiras reúnem diversas influências, com especial destaque para as cozinhas gaúcha e cearense. O tradicional churrasco divide o paladar com pratos inusitados, tipicamente nordestinos, como o pirão de cabeça de surubim e a galinha caipira com pirão de mulher parida. As peixadas e o feijão tropeiro endossam a diversidade de sabores da cidade. Para adoçar o paladar, a sobremesa fica por conta dos doces feitos da fruta, com destaque para o de maracujá nativo e o de buriti. Os biscoitos, peta, ginete e queijada são os mais clássicos. Barreirenses ilustres Editar. Alcivando Luz. Antônio Balbino. Cleiton Oliveira Pinto. Luiz Razia. Saulo Fernandes. Sinhozinho.